Atualmente, a população brasileira é composta majoritariamente por mulheres e por homens. E mesmo assim, quando a gente fala na questão de gênero, a gente fala de minoria da mulher em relação ao gênero. Eu queria saber qual a opinião da senhora em relação, primeiro, se o homem pode ser considerado minoria, em que caso o homem pode ser considerado minoria. Se hoje em dia a maior parte da violência aqui no Brasil é contra homens e jovens, se ele seria considerado uma minoria também nesses casos? Uma tese que um paraibano, professor aqui da UFPB, tem com relação à democracia, Eduardo Ravenhoff, que aí é da minha área de direito. Então ele vincula o seguinte: democracia é representatividade. Democracia é você ter a representatividade de vários grupos, inclusive de minorias sociais. Mas minorias sociais, muitas vezes, são a maioria. É só a gente pegar o estado da África do Sul, ao tempo do apartheid, quem era a maioria? A maioria eram os negros, e a minoria eram os brancos. No entanto, minoria e maioria, com relação à vulnerabilidade, não diz respeito a números. Então, quando a gente fala de qual é a maioria, quais são os grupos vulneráveis, aparentemente parece que vincula a números, quando na verdade não. Os grupos vulneráveis para o Estado brasileiro, para o sistema brasileiro, esses grupos vulneráveis, eles são a maioria. Por quê? Porque a maioria da população brasileira ainda faz parte da classe C e D. Então, eles são maioria. E aí, como que você fala em maioria, quando na verdade essa minoria social é a maioria e que a legislação ela fala em minoria de grupos, em minoria e vinculação a grupos vulneráveis? Então, isso vincula a perspectiva de democracia. Democracia é a implementação dos direitos para todos, as maiorias e também as minorias, essa inserção. De fato, a violência como um todo, ela acontece contra, na sua grande maioria no quesito quantificação de números, contra homens. Quando a gente fala de a violência com relação a assassinatos, é quase sempre, a estatística é quase sempre contra pessoas entre 20 e 40 anos. Então, qual é o grupo que faz parte? É o grupo do sexo masculino. Eles são minorias nessa situação? Sim, eles são minorias. Então, minorias não é só quem é somente do sexo feminino, pessoas com deficiência, idosos, crianças, não. Nessa situação aqui, o grupo vulnerável é aquele que tem aquela característica, como no caso eu disse, entre 20 e 40 anos. Então, apesar de ele ser maioria, mas eles fazem parte dessa vulnerabilidade dentro dessa minoria.